Salve nobres! Sejam bem-vindos a Nobres Econômicos, um canal onde postamos diversos conteúdos de economia, política, filosofia e sociologia. E primeiramente nós pedimos para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e assistirem nossos vídeos anteriores a esse. Sem mais delongas, vamos começar. No vídeo de hoje estaremos falando uma pequena brincadeira, que é caso nós fôssemos ministros da economia, teríamos algumas perguntas a serem respondidas e essas serão listadas aqui e respondidas com devida prioridade. E também nós deixamos essa atividade, essa brincadeira para vocês também. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam se vocês fossem hoje considerados ministro da economia. Primeira pergunta aqui, supondo que ele seja o ministro e eu sou a pessoa que vai perguntar primeiramente. Seu ministro, o que o senhor acha da CLT? Primeiramente, a CLT é um serviço que tira a segurança do trabalhador. Segurança, assim, digamos, do salário. Por quê? No caso que quando o Estado chega para regular algum serviço ou vamos falar de preço, que seria o salário. Ele chega regulando esse preço e deixa, por exemplo, o salário mínimo que a empresa tem que pagar. Então, ele está forçando as duas coisas, os dois tipos de receptores, que seria tanto a empresa quanto o trabalhador comum, que está recebendo esse salário. Então, tendo um trabalhador que ele é muito esforçado e que ele merece muito mais, o Estado vai obrigar a empresa a pagar o mínimo para ele, que seria esse salário, a CLT, digida na CLT, diante de leis levianas e que apenas tiram o direito dos trabalhadores, por causa que todos esses contratos que estão previstos na CLT poderiam muito facilmente ser fechados diretamente. Um acordo entre o contratante e o contratado. Então seria assim muito mais fácil, fechando alguns acordos, fechando de férias, fechando de salário. Então quem está produzindo mais para a empresa, respectivamente, ganha mais. Então o senhor está dizendo que as pessoas terão, com base no contrato entre o empreendedor e a pessoa empregada, ao invés do Estado, como governante, se intrometer e regular nisso. Isso. Então me diga uma pequena pergunta aqui. Se esse vai ser baseado simplesmente no contrato voluntário entre o empregado, quais seriam os problemas que isso pode dar? Por exemplo, o contratante, todos os contratantes da cidade tiverem que cobrar um salário bem baixo, abaixo do que pessoas precisariam para sobreviver, por exemplo, e elas não conseguiriam comprar o básico. Então, quando uma empresa ela vai lá e se nega a pagar um valor bom, no caso que a pessoa não consiga sobreviver, é simplesmente isso. A empresa vai acabar falindo porque o contratado, no caso, vai migrar para outras concorrentes do mercado. Então, esse problema seria facilmente resolvido com a pessoa procurando outro tipo de serviço em outro setor, em outra área. Então, resumidamente, o senhor pretende acabar com a CLT. Isso mesmo. E facilmente, também, outra coisa também que agrega bastante é que quando uma empresa ela vai lá e se priva, do caso, de dar o direito do trabalhador num devido contrato, só é a pessoa ir lá e migrar para outra empresa que vai pagar o seu salário, vai pagar os seus direitos. Então, muito obrigado por responder essa pergunta, ministro. Eu tenho mais alguma lista aqui com outras perguntas. Então, seu ministro, o que o senhor acha de regular empresas? A regulação de empresas é prejudicial tanto para o cliente quanto as empresas que estão sendo reguladas, pelo Estado, no caso. Quando você regula uma empresa, você força ela a fazer coisas, por exemplo, tem empresas aí que tem que pagar, no caso, obrigadas a pagar impostos. Então, esse dinheiro que está indo para impostos, para impostos do Estado, ela poderia muito bem reinvestir na própria empresa dela, assim, agregando crescimento, contratando mais pessoas e diversificando os preços e aumentando a concorrência. Mas no quesito de preço que você acabou de citar no assunto, e se as empresas, sem essa regulação do governo, começarem a aumentar os preços para os clientes e terem desproporcionalidades? Ou seja, uma coisa que deveria custar R$100 no mercado começa a custar 200, 500 e muito mais. Então, primeiramente, o preço ele é regido pelo livre mercado. O mercado que vai fazer essa
junção, né? Essa escolha de preços. Então, dependendo da demanda, vai ter o preço corrigido através do mercado. O mercado vai fazer esse trabalho, sem precisar de ninguém para regular essa maestria, né? No caso do preço. Então, basicamente, o que o senhor está dizendo é que os preços seriam regulados com base no que as pessoas estão querendo no momento. Propostas a pagar, né? Certo. Tem uma democracia que usa dinheiro no lugar do voto. Isso, simplesmente. Se uma empresa ela não está tendo qualidade e está exigindo muito mais, a pessoa vai lá e com o livre mercado, né, tendo a concorrência, a pessoa vai lá e vai migrar para outra empresa e essa empresa provavelmente entrará em falência. E em quesito à qualidade de serviço, o senhor não acha que, caso não tenha uma regulação no mercado, as empresas não possam, por exemplo, começar a oferecer serviços mesmo com preço justo, só que com a qualidade abaixando cada vez mais, porque elas não vão precisar pagar impostos e vão querer mais lucros para ela mesma, então elas vão aproveitar o máximo de lucro e gastar o menos possível nos produtos que vão acabar ficando ruins? No caso, acontece totalmente o contrário. Quando não há regulação do mercado e não há impostos para fazer essa intermediação, né, entre a pessoa que está ganhando e pagando para o Estado, quando não há essa regulação, quando você tira e coloca a concorrência, os valores, né, respectivamente, elas vão através do mercado, como eu disse, e os preços também vão ser migrados através da concorrência. Porque eu não vou, por exemplo, fazer R$10 em um pastel, sendo que tem outro cara vendendo a mesma qualidade por um preço mais baixo. Então, se eu fizer isso, eu vou acabar perdendo cliente, respectivamente falindo. Então, muito obrigado por essa pergunta aqui. É isso. Agora vamos partir por outro ponto aqui, seu ministro. Seu ministro, qual seria a solução dada para o senhor para a regulação, por exemplo, de cartéis, quando empresas se juntam, se unem para fazer preços mais caros ou produtos, porque o senhor citou que com o mercado livre, com o livre mercado no caso, as empresas poderiam fazer preços diferentes e qualidades diferentes e a melhor, a que mais teria clientes, sairia melhor nessa, certo? E aí eu queria saber, e caso essas empresas decidem de maneira voluntária fazer uma forma de contrato que elas se unem e colocam tudo o mesmo preço? O que isso acontece muito, o que vemos acontecer, principalmente no nosso país, por exemplo, máfias de autoescola, né? Que seria respectivamente o que você está citando. Os caras vão lá, eles fazem um contrato ali entre eles, metem um preço mais caro, né, em uma autoescola, e na outra, do outro lado da rua, é um pouco mais barato, porém eles estão fazendo, né, um contrato entre eles. Então isso acaba formando um monopólio, que é um negócio muito errado diante da ética, né, empresarial. A resolução desse problema é simplesmente migrar para outras empresas. Tendo mais concorrência no mercado, muitas pessoas não irão ir para esse tipo de serviço. Por exemplo, tinha algumas autoescolas que estavam fazendo esse tal monopólio, né, no caso de serviço, aumentando os preços, colocando lá em cima. E o que aconteceu foi eu migrar para um local mais longe e essa autoescola que está fazendo mais cara perder meu dinheiro. Simplesmente isso. Então achei um lugar muito melhor, com muita mais qualidade e também com preço bem abaixo, né, do que eles estavam cobrando atualmente. Então o que o senhor quer dizer é que também com o livre mercado, a solução para cartéis ou formação de cartéis ou oligopólios seria quebradas com a entrada de novos comerciantes oferecendo com preços mais baixos ou qualidade melhor, certo? Isso. Então eu gostaria de saber também, e caso nesse livre mercado também, as empresas que vão chegar novos empreendedores não tiverem dinheiro suficiente para competir justamente com essas empresas gigantes? Primeiramente que as empresas que entrarem, no caso, fazerem esse tal monopólio, né, empresas grandes que fazerem monopólio, elas vão competir diretamente com empresas pequenas. Então, só que essas empresas pequenas, diante do Estado, elas são obrigadas a pagar o mesmo tipo de impostos das empresas grandes. Então, eu faria o seguinte: sem a regulação de impostos, né, no caso, o dinheiro que ela serviria para pagar o Estado, ela poderia reinvestir nela mesma. Então, quando essa empresa, né, da base, no caso pequena, ela chegasse
ao patamar de poder competir diretamente com essas empresas grandes, eles poderiam, no caso, aperfeiçoar seus serviços, fazer melhor qualidade e abaixar os preços. Sendo assim, muitas pessoas iriam migrar, né, pessoas que não podem pagar essas grandes empresas, sendo que, uma observação aqui, que as empresas grandes não fazeriam contrato com o Estado, né, já que não tem regulação. Então, essas empresas menores poderiam agregar muito mais ao seu cliente do que as empresas respectivamente grandes, né, no caso. Então, fazendo monopólio. Então a solução seria, já que não teria a regulação do mercado. Isso, a regulação do mercado, essas empresas pequenas teriam mais dinheiro, mais lucro e mais recursos para competir de uma forma melhor com essas gigantes, certo? Certo. Então, e mesmo se isso acontecesse, e por exemplo, se os clientes serão tão fiéis com essas empresas gigantes que eles ficariam, por exemplo, com preguiça ou com uma vontade desgastada de ir para outro serviço, como aconteceu com o WhatsApp. Não tem. É que, como sabemos, o mercado ele é infinito, né? Ele nunca acaba. Existem pessoas todos os anos nascendo mais pessoas, todos os dias nascendo mais pessoas. E esse serviço, mesmo que as pessoas migrassem, né? E continuassem para com esses serviços grandes, com as empresas grandes, né? Dando dinheiro para essas empresas grandes que estão fazendo esse monopólio. Mesmo assim, teriam pessoas que não podem pagar aquele serviço e continuariam com as pequenas empresas, fortalecendo o comércio e desenvolvendo cada vez mais a economia do país. Então o senhor citou brevemente sobre as empresas não terão mais tanto imposto para pagar. O senhor sugere então uma redução de impostos ou uma eliminação total de impostos? Eliminação total de impostos. E ainda outro fator que acontece muito por aí com empresas grandes. Quando acontece, por exemplo, monopólio, né, eles fazem lá parcerias para aumentar os valores, essas empresas que já estão relaxadas, elas relaxam ainda mais, porque elas acham que ninguém vai poder competir e bater de frente com elas. Aí o que acontece? Vem aquele menorzinho, né, aquela empresa pequena que está começando agora, faz a melhor qualidade que pode, né? Se esforça bastante no seu serviço, traz o produto de qualidade, baixa seu preço, né? Mais do que esse monopólio. Então essa empresa, mesmo assim, essa empresa pequena, ela vai acabar competindo diretamente no mercado. E quando ela estiver competindo, essas empresas grandes que estão fazendo monopólio, elas não vão continuar com essa antiética, né? Elas não vão continuar, porque elas vão ter que aperfeiçoar seus serviços, abaixar os preços para competir com o menorzinho que acabou de chegar. Então, seguindo essa linha de raciocínio, se não terá impostos, como, por exemplo, o Ministério da Economia, o senhor, tiraria fundos? No caso, não teria fundos. No caso que, se o Estado ele está regindo e no caso, quando você tira esse Estado, né? No caso do Ministério da Economia, você tira esse Estado e para de fazer regulações com essas empresas, você acaba ganhando por si só através de, não vou falar impostos, mas você poderia simplesmente pagar taxas naquela área. Por exemplo, você está vivendo na cidade de São Paulo e eu sou dono da cidade de São Paulo, digamos assim, né? Dono. Então, entre aspas, donos, né? Então, se você é dono daquela cidade e aquelas empresas estão fazendo, né, da sua economia, só é você cobrar uma mini taxa, né, sem ser o imposto, ou até mesmo eliminar completamente o Ministério da Economia, deixando só as empresas privadas, empresas de iniciativa privada, regular o mercado por si só. Certo, então eu gostaria do último tópico aqui, que eu já entendi que então o Ministério da Economia seria inválido, seria eliminado em favor do livre mercado nessa proposta do senhor. Então, tem uma última pergunta aqui que seria, senhor ministro, como ficaria o acesso à saúde ou a serviços básicos e essenciais, por exemplo, energia e luz, água, para os mais pobres? Respectivamente, quando há essa competição de mercado, os preços tendem a baixar e a qualidade melhorar. Como nós vemos, por exemplo,
quando a Coca-Cola estava dominando o mercado, chegou a Pepsi, e depois essas duas empresas, por exemplo, crescem juntas, né, respectivamente ano a ano, porém, elas vão lá e conseguem regular esse preço. Então seria a mesma coisa. Primeiro que não ia ser cobrados os impostos, então já que não é cobrado impostos, esses serviços privados seriam muito menores, né, os valores seriam muito menores do que você pagando um ano todo, mesmo sem você usar o serviço. Ainda assim, as empresas privadas, né, como elas estão competindo no mercado, elas iriam aumentar suas qualidades de serviço e diminuir os preços. Então, se você não pode pagar a mensalidade de uma empresa, você liga para outra. Simplesmente isso. Certo, seu ministro. E aí, agora surgiu uma última dúvida, que a gente acabou o tópico, mas seria o seguinte: se não haverá um ministro da Economia ou um Ministério da Economia para regulamentar esse mercado, nosso mercado, como que o senhor acha que funcionaria, por exemplo, as moedas? Por exemplo, a gente tem uma moeda que hoje em dia, nacional, o BRL ou Real, que ela é aplicada em conjunto com a regra da moeda do curso forçado. Então nós somos obrigados a usar essa moeda. Portanto, o que mais tem aqui pessoa usando, por exemplo, papel, moeda em metal, bronze, etc. São todas moedas e cédulas perante o Estado. Mas são todas cédulas do BRL, são cédulas do real. O que o senhor acha do real em si? Primeiramente que o real ele poderia continuar, né, existindo, porém não tinha que ter essa regulação de moeda. Pessoas, no caso, criam suas próprias moedas, estados criam suas próprias moedas e depois o mercado de moedas, no caso, é regulado pelo próprio estado, sem o estado, no caso, federal, né, se intrometer. Então deixaria por livre, espontânea vontade de pessoas que querem criar uma moeda própria e usarem dessa moeda para fazer alguma troca, para contratar algum serviço ou para comprar algum produto. Então, acho que essas foram as perguntas respondidas. Gostaria de acrescentar alguma coisa, senhor ministro? Não, só isso. Então, foi uma apresentação muito boa. Esperamos que as pessoas entendam essa entrevista e votem pelo seu projeto de lei, pelo seu plano de mandato. E rapaziada, agora que nós já acabamos essa brincadeira, deixe aí nos comentários a resposta do que vocês fariam se vocês fossem ministros da economia. Qual eram as suas ideias? O que vocês iriam tomar como iniciativa para melhorar a economia do seu país, ou do seu estado, né? Ou até da sua rua, né? Digamos assim, se o estado, né, não fosse regulado. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, faça uma doação de LBC para sustentar e manter o canal, né? E também ativa o sininho, né, se estiver no YouTube. E entra no nosso canal Telegram, que tem notícias, portal de notícias oficial e super formal, com ponto de vista libertário e uma liberdade melhor para o país e para todo mundo aí. Sendo em até algumas delas, né, nossa opinião pessoal aí, através da lógica, né, sem seguir aquele argumento emocional. E nunca biased mode. Valeu, salvou, nobres.